Olá, eu sou Alan Robert. Eu vou dar início a uma entrevista com a professora e jornalista. E para começarmos, eu queria saber o seu nome e de onde você veio. Ok, Alão. Meu nome é Daniela Souza, né? Eu sou de São Paulo, eu estou na Bahia há um bom tempo, já há mais de 10 anos que eu moro aqui em Salvador, e eu sou jornalista e também direito. Entendi. E o que te fez se encantar pela Bahia? E qual foi o seu ano de atuação no jornalismo baiano? Então, eu sempre gostei da Bahia, né? Eu acho que não tem brasileiro que não tenha uma Bahia mitológica na sua mente, né? Por causa da música, por causa de Dorival Caymmi, por causa de Caetano, Bethânia, Gal, Gil, né? Tanta gente, a música brasileira ela é fundada na Bahia. Então, quando eu era pequena, eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu tinha uma empregada que ela era sergipana, só que todo mundo falava que ela era baiana, né? Então, assim, ela veio da Bahia, ela não era da Bahia, ela é sergipana, ainda é viva. E eu sempre dizia, né, ela foi como uma mãe para mim, né, ela chegou em casa, eu não tinha nem nascido, ela foi embora, eu tinha 15 anos. Eu sempre dizia para minha mãe e para o meu pai que eu ia morar na Bahia. Quando eu me mudei para São Paulo, eu fiz amizade com vários baianos, eu conheci um monte de baianos, assim, eu acho que já estava meio na minha vida isso. E aí eu me namorei por uma pessoa, né, por uma mulher aqui da Bahia, e acabei namorando com ela, né, e nessa coisa de namorar, o passo seguinte foi a gente estar juntas, né, então foi bem natural para mim eu vim para cá, né, então eu já tinha um encanto intelectual, afetivo pela Bahia, e depois eu acabei namorando com uma baiana, né, e casando com ela. E a minha atuação no Entendi. jornalismo aqui, basicamente, eu cheguei aqui para dar aula, eu dei aula na Faculdade 2 de Julho e também na Faculdade Social da Bahia, onde eu estou lotada até hoje, e trabalhei, eu trabalho ainda, né, na Educadora FM, eu trabalho lá na Educadora com várias atividades, eu coordeno a rádio, né, então é bem legal, uma rádio pública que eu aconselho todo mundo a ouvir. Entendi. Então, o seu veículo de trabalho aqui na Bahia começou na rádio. Na verdade, eu ainda tive uma passagem por um programa na TV Salvador, eu cheguei a trabalhar, porque eu sempre trabalhei em rádio e TV, né? Então, eu cheguei a trabalhar alguns meses nesse programa, que era um programa de política na TV Salvador, mas a minha grande experiência mesmo, aqui na Bahia, foi em rádio, né? Trabalhando, dando aula e trabalhando em rádio. Em paralelo, eu fazia alguns freelancers para a TV HSBC, que não é lotada aqui na Bahia, ela fica, eu acho que em Santa Catarina, e a galera me contratava para eu cobrir matérias aqui, para fazer reportagens aqui. Como é que você atuava para buscar as informações quando você trabalhava na rádio ou antes da rádio? Olha, eu passei por vários lugares dentro de rádio e TV, eu sempre trabalhei em rádio e TV. Eu fui pauteira, produtora, eu fui editora de texto, editora de imagens, né? Eu já fiz bastante coisa, né? Em várias funções, porque uma TV e uma rádio, ela tem funções diferentes. Já fui locutora operadora, especificamente para apurar a notícia, né, você tem a figura do pauteiro produtor na TV e na rádio é o redator, porque ele pauta e escreve, né? Então, basicamente, o que, que você faz, né? Vai depender do tipo de veículo no qual você está alotado. Se é um veículo hard news, se é um veículo que tem notícia todos os dias, ou se é Ou é um redações programa. em que eu tinha amigos, porque eu não tinha tempo de fazer a ronda, né? O que, que é fazer a ronda? Fazer a ronda é ligar para todas as centrais de polícia e bombeiro para saber se teve algum acidente, se teve alguma fuga, alguma prisão, se desabou alguma coisa. Eu não, como eu era sozinha, geralmente você tem na redação pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Como eu era sozinha para cobrir todos os municípios, eu me servia dos meus amigos que estavam nas redações e que faziam isso. Eu ligava lá e falava, pô, rolou alguma coisa?
Se não tivesse acontecido nada, beleza. Além disso, eu ligava para as teorias das prefeituras para saber se tinha coisas acontecendo e observava a cidade, eu mesma propunha as pautas. Então, você tem muitos caminhos possíveis, ou seja, você tem ideia de pauta, você observando a sua cidade, observando a estrutura da Baixada, observando aquele segmento cobrindo, você ter ideias, e aí você tem que observar, ler, estudar, você acompanhar todos os periódicos que estão disponíveis, impressos da sua cidade, é importante acompanhar, hoje ainda é mais veloz, né, porque você tem a internet, ela tem mais mobilidade, estar em contato com os colegas, né, os colegas de trabalho, porque os colegas te ajudam muito, no rádio, sobretudo, as pessoas do rádio são bem generosas, e, por fim, você ter uma rede também de pessoas que possam te dar uma letra, né, são as suas fontes, aquelas são as suas fontes. Então, você tem um conselheiro num time de futebol que está por dentro e vai te falar alguma coisa, você ter alguém que está dentro da prefeitura e pode te falar, alguém que está dentro da polícia e vai te dizer, então você também tem que ter as suas fontes. É assim que a gente já começa a apuração, não é? Isso não é só o início. Dali para frente você tem que buscar mais coisa, né? Entendi. Até hoje, a rádio ela continua como um dos melhores métodos da gente se obter informação. Então, se a gente for olhar por uma perspectiva de tempo, e mudanças, que tipo de mudança você consegue perceber, entre a rádio de antigamente para agora? Olha, foram muitas mudanças que aconteceram no rádio. Desde que eu nasci, se eu falar só desde que eu nasci, mas assim, o rádio era AM, depois virou FM, o rádio era um rádio que tinha gente, tinha atração, tinha auditório, depois virou um rádio só de escuta. O rádio passou a agregar a velocidade da notícia, porque você pode ouvir, né, enquanto está trabalhando, e mais recentemente, eu acho que isso é a grande novidade para o rádio, são os desdobramentos que vêm através da internet, né, tanto a presença daquilo que é de conteúdo que a rádio já produz, quanto novos conteúdos, novas linguagens, né, por isso que antigamente o rádio era considerado um meio de transmissão de informação. Hoje a gente trabalha com a ideia, com o conceito de que o rádio é uma instituição cultural, porque ele não estará só nas ondas eletromagnéticas, né? Ele vai estar em outras coisas, em outros formatos. Antes o rádio era só no aqui e agora, né? No hic et nunc. Não, hoje você tem podcasts, né, você tem conteúdo que é on demand, que você pode ouvir, consumir na hora que você quiser, né, então tem muitas mudanças, eu demoraria aqui pelo menos umas 10 horas só para apontar as principais mudanças. Imagino. Então, com uma pessoa que já trabalhou na rádio e coordenadora de uma rádio pública, que traz informação tanto social como cultural, você acaba se tornando uma referência de ação. Como você se sente sendo essa referência? Olha, eu não me sinto uma referência, vou ser sincera, sabe? Eu realmente não me sinto uma referência, mas eu acho que, assim, é sempre legal, né, quando a gente tem alguém como exemplo, né, porque eu acho que referência é uma palavra muito forte, né, referência é uma coisa que te bate muito fundo, mas eu acho que, assim, eu tento ser um bom modelo, um bom exemplo para os meus alunos, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, eu tento, né, assim como eu também me espelho em muitos deles, né, você ter essa relação com as pessoas é super importante, né, eu entendo também que quando você fica mais velho, e quando a gente é mais jovem, né, a gente olha para o outro numa perspectiva de deferência, não talvez de referência, mas de deferência, né, pelo menos deveria, né, eu tive algumas boas referências, né, vamos dizer assim, mas eu não me considero uma referência. De qualquer forma, eu acho que no meu dia a dia eu tento ser uma boa pessoa, uma boa profissional,
né, usar critérios éticos, me esforçar para melhorar cada vez mais, estudar, reconhecer as minhas falhas, né, porque tudo isso é importante também. Entendi. Obrigado pela participação. Gostei bastante dessas palavras. E é isso, obrigado. Ok, Alan, obrigada, eu que agradeço. E aí eu peço para todo mundo que está ouvindo a gente que sintonize a 107.5, Educador FM, rádio pública aqui de Salvador, e que também, se não estiver usando a sintonia, porque a galera mais jovem prefere ouvir no celular ou stream, acesse lá o educadora.ba.gov.br. Muito obrigada. Obrigado.